que está online. Deixa eu habilitar o microfone dela. Joelma, o microfone está habilitado, tem que ficar amarelo para que tu possa falar. Joelma é do Espírito Santo e da Executiva Nacional da Rede. Joelma, a gente não consegue te ouvir. Enquanto a Joelma tenta habilitar o microfone dela, vamos passar aqui para outra inscrição. Luísa Oliveira. Oi, boa tarde, quase boa noite. Eu quero fazer uma indicação de um livro, porque muitas das falas inspiradoras antes falaram de comunicação e também de não violência. E quando eu fui para a minha primeira reunião da rede, que foi lá em Joinville, eu acho, né? E estudando os princípios inicialmente, antes de me filiar, eu ouvi essa expressão, comunicação não violenta. E isso me remeteu a um livro que eu gosto muito, e eu levei isso para aquela primeira reunião, que é o livro homônimo, Comunicação Não Violenta, que eu quero recomendar a todos vocês, que é do Marshall Rosenberg. E ele explica toda uma técnica, essa ferramenta que pode ser utilizada pela rede para essa nova política, especialmente considerando o nosso consenso progressivo e a comunicação pacífica com os nossos opositores, que nos permite perceber, por exemplo, a diferenciação entre o que é uma análise e o que é uma opinião. Então, a partir do momento que você escuta alguém falando, você é um adjetivo, aí você já sabe que aquilo é uma opinião da pessoa, você não precisa ter uma reação efusiva, né, em relação a uma coisa que não é um fato, é apenas uma opinião. Então, esse livro ele é muito elucidativo. Então, eu sugiro, né, a todos vocês que se interessam pelo tema que leiam, e eu gostaria até de talvez formalizar depois, para que isso integre a formação política, porque eu acho que as técnicas que o Marshall Rosenberg explica de comunicação não violenta podem servir muito para a formação da nova política que a gente busca. Bom, obrigada. Pessoal, eu vou chamar o George, e até o final da fala do George termina o horário de inscrição, prazo para novas inscrições. Então, por favor, enquanto ele fala, eu vou anotar aí quem quer se inscrever, ok? Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou George, oriundo da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, sou porta-voz da cidade, sou membro da executiva estadual. E estou com esse boné aqui para homenagear os catadores, não porque eu tomei nota para ter os 3 minutos. Em homenagem aos catadores, nós fizemos um trabalho lá na cidade, integrado com várias secretarias, em que nós resgatamos aquelas pessoas que estavam no lixão. Então, Rondonópolis hoje é uma das pouquíssimas cidades que realmente integralizaram a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Então a gente tem muito orgulho disso, né? A primeira cidade do estado de Mato Grosso, a gente espera que os outros municípios também adotem essas medidas que são muito importantes, pela perspectiva, inclusive, da economia solidária, porque são 2 cooperativas hoje que trabalham e já estão sendo remuneradas com esse resíduo. Bom, eu queria dizer aqui para vocês que a questão da construção de um partido, eu acredito que começa com o município, né? Integrando os pequenos quadros, as associações de bairro, os conselhos. Então a gente precisa se inserir nessas comunidades. Então o setorial da rede tem que estar muito bem afiado nesse momento. Esse é um ponto. O outro ponto é que importa a gente resgatar algumas pessoas que iniciaram o processo de construção. Eu, por exemplo, que vim da plataforma dos Sonháticos, então assisti muitas pessoas iniciando um processo de acolhimento de assinaturas, mas essas pessoas foram ficando no caminho. Importa, para esse tempo de redefinição, a gente sabe o porquê. Então, essa autocrítica
é necessário, então, quando a gente chegar nos municípios, tentar resgatar essas pessoas, fazer um diálogo com elas e saber por que elas, nesse percurso, saíram da rede. Outra coisa também é que a gente comece imediatamente o processo de diálogo com as militâncias, a fim que não fique simplesmente para o ano eleitoral. Acho que até reforçando o que foi falado aqui, e importa demais que a gente faça essa construção, mas uma construção que seja qualitativa. Para isso tem que ter tempo. Não dá para ser no ano eleitoral. E aproveito também para indicar, talvez, se possível for, que a gente faça a construção das convenções municipais ainda nos anos ímpares, ao invés de fazer nos anos eleitorais. Dessa forma, a gente consegue já fazer uma construção, por exemplo, ano de 2019, já iniciar o processo de formação das municipais, para não deixar que isso aconteça só nos anos pares, que é um ano eleitoral. Como é que está o tempo aí? Importa que a gente tenha esse tempo, a questão de estratégia de arrecadação financeira, que agora vai ficar muito mais complicado, e não dá para deixar para a última hora, principalmente quando chega o tempo de eleição, que às vezes, se a gente não tiver estruturado, começa a chamar as pessoas na rua: ei, você quer ser candidato? E a ideia não é essa. A rede ela tem que se mostrar diferente, para isso tem que se construir com qualidade, e para se construir com qualidade precisa de tempo. Eu queria fazer mais outro encaminhamento, mas não dá tempo. 5 segundos, A questão da nossa política de paz, ainda há pouco eu vi alguém fazendo, deixar a pessoa falar, e nós adotamos, eu lembro há algum tempo, que era levantar a mão. Né? A gente levantava a mão, que é uma maneira não violenta, né? Ao invés de falar: fica quieto, a gente levantava a mão sinalizando que eu queria o meu silêncio. Eu faço o meu silêncio, a pessoa entende o que é o silêncio nesse momento. Eu queria indicar uma outra coisa que eu tenho adotado na escola que eu trabalho, enquanto coordenador, que está funcionando muito legal com as crianças e adolescentes lá. Ao invés de levantar uma mão, que indica que eu quero falar naquele momento, quando eu quero silêncio, eu peço as duas mãos para cima. Então, assim, quando eu quero falar, é a minha vez de falar, eu levanto uma mão só. Quando eu quero silêncio, ou seja, respeite esse ambiente comum, eu preciso do seu silêncio, eu levanto as duas mãos. Então, de repente, a gente coloca isso no nosso contexto de reunião. Muito obrigado. Obrigado, João. Queria chamar aqui o Gustavo de Biasi para apresentar uma moção de apoio ao nosso prefeito Aldivas. Ok. Próximo, e aí a gente abre para as intervenções da mesa. Cássio. Oi, boa noite a todos. Eu sou de Campinas, São Paulo. E, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a todos, porque nós deixamos de ser um partido sustentável para ser um partido de fato sustentável. E a diferença é grande, porque tira-nos do comodismo, tira-nos da zona de conforto, e a gente é obrigado a atuar com mais efetividade para conseguir que a rede cumpra aquilo que ela veio fazer. E o que eu vou falar é uma complementação daquilo que o Virgílio falou. Nós começamos como um movimento, só que nós nos afastamos do movimento. Muita gente que vem para a rede para se predispor a fazer alguma coisa na política, não dispõe de um passado ou de uma atuação real, verdadeira, de militância dentro do movimento ambientalista. Se nós conseguirmos formar um partido verdadeiramente em rede, a gente começa lá na rua com o ativista e vai lá para cima com o senador, até conseguir fazer de fato com o presidente da República. Porque se a gente perde contato com a rua, vocês podem investir milhões, não vai conseguir eleger ninguém. Nós temos uma moça lá do Acre, que ganhou o protagonismo que ela ganhou, não foi porque tinha dinheiro, mas é porque ela foi para a rua trabalhar, porque ela foi tomar as dores, ver o problema que está acontecendo. Na nossa cidade hoje, por exemplo, nós temos um dos últimos redutos, uma das últimas matas nativas que está sendo destruída. Essa semana, nós fomos lá e testemunhamos árvores centenárias, árvores nativas, fontes, nascentes, todas sendo aterradas por tratores. A gente já conseguiu na justiça que essa obra fosse embargada, e mesmo assim eles ainda continuam fazendo. Se nós fôssemos uma rede de fato, e nós temos potencial para conseguir isso, a gente aciona a toda a corrente da rede,
Porque uma coisa é a gente ir lá se posicionar na frente de um trator, a outra coisa é a gente ter por trás de nós um senador. E aí a gente ganha muito mais poder e muito mais força. E como nós somos um partido hoje pobre, a única maneira da gente ganhar uma eleição é criar um fato político. E para criar um fato político precisa estar na rua. Eu conversei com boa parte do pessoal, cada um tem sua cruz para carregar. Um pouco antes falei com o Zeituni, com o Nilson. Eles fizeram um aterro horroroso lá em Guarulhos, fizeram uma reunião para pressionar os caras. A polícia teve que intervir, descer a porrada em todo mundo. Então, de cada uma das cidades aqui, se a gente for conversar, cada um tem uma cruz para carregar. Sozinho, a gente não consegue nada. Mas se efetivamente nós formos uma rede, a gente consegue muita coisa. Então, eu espero que até o final dessa reunião, até o final desse evento, nós saiamos daqui com diretrizes, com prioridades daquilo que precisa ser feito. Que a gente não morra no papo furado, mas já saia cada um com uma tarefa. Porque quando eu vejo gente reclamar que tem muita coisa para fazer e pouca gente para colaborar, é porque o poder está sendo centralizado. Então nós temos que compartilhar tarefas e depois cobrar responsabilidades. Obrigado. Obrigada. Agora eu vou pedir que os debatedores da mesa da parte da manhã, por favor, pudessem manifestar as perguntas, todas as falas foram feitas. Tem, mas gente. Só para registrar aqui quem está inscrito ainda. Cristiano, Nilson Gonçalves, Júnior do Paraná, Alice Gabino, Moira Lázaro, Leandro Prestes, Heron Cabral, Luiz Aldo, Chay e Janaína. A gente pode seguir com a bateria aqui de perguntas, intervenções? Ok, então vamos continuar aqui. O próximo, Cristiano. O próximo estava bem próximo. Tudo bom? Pessoal, fazendo uma brincadeira que eu já fiz aí com uma amiga e que já houveram conversas, é momento da gente fazer o nosso ON e aí a gente respirar fundo para poder seguir. Mas vamos lá. Dentro das propostas e milhões de ideias, a gente sempre fala que quando se abre a fala, sempre vem um saco de ideias, e desse saco de ideias muitas vezes a gente não consegue realizar. E aí, mesmo naquele meio de toró de farpites, em que cada um traz uma ideia, tem um raciocínio bastante simples que eu gostaria de fazer com que todo mundo pensasse. Será que é possível, dentro de todas essas tentativas de alinhamento, nós percebermos, primeiro ponto, que sim, os erros que nós cometemos, e cada um olhar para si e pensar, o erro que eu cometi, e dentro desse erro que eu cometi, o que eu posso fazer para aprender este erro e evitar com que ele ocorra novamente. E aí eu vou lembrar de da plenária de São Paulo, que até eu falei exatamente sobre, novamente, esses erros, e a gente admitir que erramos. Eu gostaria de lembrar um exemplo que eu já falei algumas vezes. Vamos colocar o exemplo da função dos elos temáticos. Será que a gente não tem errado muito em relação aos elos temáticos? Em relação às suas funções? Em relação às suas atividades? Em relação às pessoas que deveriam participar dos elos temáticos, mas fogem discretamente da sua função dentro do seu elo temático e se recusam a compartilhar o conhecimento que faria com que a rede conseguisse dar um passo a mais? Será que não é isso um dos nossos erros? Será que um dos nossos erros não é pensarmos em algumas burocracias que de um lado parecem muito justas, de um lado parecem muito certas, mas estas burocracias não fazem com que a gente nos castre?
Será que a rede não se desenvolveu porque nós nos castramos muitas vezes? Será que não é isso que nós devemos raciocinar agora e pensar? Temos 2020 aí, certo? Nós precisamos que os nossos porta-vozes que serão candidatos estejam preparados para todos os assuntos. E aí, de novo, eu faço lembrar a função da instância, e aí foi falado hoje de manhã que isso me incomodou profundamente, porque eu sou uma pessoa que defende os elos temáticos como uma instância partidária, não deliberativa, mas consultiva, e sim consultiva, dos elos temáticos serem consultados. Nós teremos candidatos majoritários, sim, e que precisam destilar sobre vários assuntos. Será que nós temos candidatos e candidatas preparados para isso sozinho, sem a ajuda de ninguém? Concluir. É essa pergunta que eu quero deixar para vocês. Obrigado. Nilson Gonçalves. Falei xixi. Então vamos passar aqui para o próximo, enquanto ele volta. Júnior, do Paraná. Boa noite. Eu sou Júnior, sou do Paraná. Eu fui candidato a deputado estadual no ano passado. A minha luta, o meu movimento são as pessoas com deficiência, especificamente as pessoas com surdez, os surdos e as surdas, o movimento da Libras, das línguas nacionais, dos reconhecimentos, do cumprimento das legislações, principalmente empregabilidade, acesso ao estudo, intérprete de sala de aula, com esse tipo de trabalho que é o que eu exerço no Paraná. O que eu venho, neste momento, trazer é mais uma reflexão porque esse momento de pergunta para os mandatários, né, aqueles que têm mandato, como está esse tipo de trabalho no desempenho do mandato de vocês? Vocês têm esse tipo de atenção? Não. Existe o compartilhamento das oportunidades dentro de gabinetes ou dentro da estrutura da prefeitura para profissionais com deficiência? Não especificamente os surdos, mas de um modo geral, existem. São questões que podem responder depois ou não, mas são mais questões reflexivas, que são importantes. Por quê? Nós falamos várias vezes hoje, e isso remete, se eu não estou muito enganado, ao artigo 4º do nosso estatuto, que é a defesa dos direitos das minorias. E ali entram pessoas com deficiência, gays, homossexuais, e etc, etc, etc. E nesse artigo 4º é importante que a gente tenha, dentro da estrutura da rede dos mandatos, ou da estrutura partidária do movimento nosso da rede, os espaços próprios para as pessoas com deficiência. E só para dizer para vocês, a rede foi o único partido, o ano passado, que teve 2 candidatos com deficiência, 2 candidatos surdos. O Hélio, se eu não me engano, no Maranhão, e eu lá no sul, no Paraná. Os outros partidos, um candidato só. Então nós ainda tivemos bastante oportunidades. Ribeirinha também, na Bahia. É o amigo que eu estou falando. Vai trazer. Cadê? Beleza, é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Júnior. Nilson. Bom, vamos lá. Para ser um pouco mais efetivo dentro daquela fala que eu iniciei, pessoal. Assim, a rede, ela abriu um espaço progressista e agora, nessa última eleição que era para colher os frutos desse espaço que a gente abriu, a gente não teve competência para isso. E tem outro partido colhendo esses frutos, não somos nós. A gente agora precisa efetivamente fazer o nosso papel para que na próxima eleição sejamos nós, né? Então nós que decidimos não ser nem lá nem cá. Nós começamos com essa história, não somos nem lá nem cá. Mas não fomos nós que colhemos o fruto disso. Tem outro partido aí colhendo. E aí, quando o PT saiu do governo, e aí vai dentro do que nós estamos colocando lá em São Paulo, quando o PT saiu do governo, ele deixou um vácuo nas bases muito grande, que a rede tinha tudo para assumir, e não está assumindo.
Então a gente precisaria fazer um movimento de base, buscar as bases, trabalhar nas bases, para que a gente possa cumprir com esse papel e tomar esse papel. Porque é aí que a gente elege os nossos municípios, que automaticamente elege os nossos federais. Então a gente tem que fazer o papel inverso. Nós estamos pensando muito em cima e estamos esquecendo do que nos sustenta. Que sustenta o partido, que é justamente as bases. E o que nós temos para fazer? Que novamente, eu vou insistir, só para vocês terem uma ideia, nós temos 27 parlamentares em São Paulo, nós só temos 2 aqui. Era para estar todos aqui, todos deveriam estar aqui, participando desse momento. Então nós precisamos e estamos fazendo um trabalho agora, justamente de aproximar esses mandatos da rede. Ou é rede ou não é. Se não é rede, vai embora, se é rede, fica e faz essa aproximação. Agora nós temos uma deputada estadual também, que graças a Deus nós elegemos. E nós estamos fazendo lá toda semana um trabalho para conseguir aproximar e colocar a rede dentro do mandato da deputada. E isso tem que ser feito com os nossos senadores, com a nossa deputada federal, aqui também a nível nacional. Outra coisa que a gente precisa saber, por exemplo, quando eu fui secretário de governo em Guarulhos, nós fizemos um projeto de transparência e foi um projeto muito, graças a Deus, até o Zeituni não está aqui, o Zeituni está ali. Nós fizemos um projeto de transparência, o Zeituni acompanhou bem, sem gastar nenhum real, aproveitando só pessoas da prefeitura. Ou seja, eu fui em todas as secretarias, inclusive da do Zeituni, e cá entre nós, se não fosse o Zeituni, esse projeto não teria acontecido, porque tentaram me barrar de tudo quanto é jeito, né, Zeituni? O Zeituni assumiu, falou, eu como vice-prefeito vou fazer isso aqui acontecer e pronto. E aí ele me cedeu, inclusive, pessoas da secretaria dele e tudo mais. E nós fizemos um projeto de transparência com a cara da rede. Mas nunca tivemos oportunidade de falar desse projeto ou tentar colocar esse projeto em outro lugar. Esse tipo de troca que a gente precisa fazer. O Zeituni sabe muito bem o projeto que era. Era um projeto que, infelizmente, não foi implantado. Aí, ou aconteceu o que aconteceu em Guarulhos. E agora, para ser bem sincero, viu, Zeituni, eu vi a fala lá do secretário falando que o projeto é dele, que ele estava fazendo, só que ele só tem um probleminha. É a minha assinatura que está embaixo e foi aprovado na Câmara Municipal com a minha assinatura e não a dele. Então aquele projeto é da rede, só que ele se apoderou. Só que a gente precisava fazer o quê? O único formato, o único jeito de a gente colocar a rede, o formato de rede de trabalhar, é quando a gente faz essa troca. Quando a gente faz essa troca de projetos, os vereadores fazendo essa troca, a gente tem um grupo, por exemplo, no WhatsApp que a gente faz a troca, a Bia participa bastante, o Zeituni, os parlamentares, onde a gente pega os projetos e começa, a gente faz essa troca para que a gente possa... Agora, a nível nacional, a gente precisaria de alguma coisa também desse tipo, Pedro, onde a gente pudesse pegar, por exemplo, um projeto desse, que não foi porque eu fiz, foi porque, na verdade, a rede de Guarulhos fez um projeto de transparência, onde realmente ia colocar uma prefeitura na mão da sociedade. A sociedade ia entrar, teria um canal para trabalhar, onde ela conseguiria ver todas as notas pagas, onde estaria um carro da prefeitura, internet gratuita em todos os próprios da prefeitura. Quer dizer, um projeto maravilhoso de fibra óptica em toda a estrutura do município, mas não tivemos a oportunidade de fazer essa troca. Então, efetivamente, eu acho que a gente poderia ir também por esse caminho. Obrigado. Obrigado, Pedro. Vamos habilitar o José Antônio de Aracaju. Antônio, tu pode habilitar o teu microfone.
Antônio, já que você não está com o microfone, a gente vai responder a tua dúvida aqui pelo chat. Localizar a sua pergunta e responder, ok? Vamos passar para o próximo inscrito aqui. Alice Gabino. Foi mãe que fez a roupa. Que a filha também, né? Gente, boa noite a todos e a todas. E eu vim aqui para falar sobre o que fazer daqui para frente. A gente errou porque a gente não cuidou das pessoas. A gente cuidou de si, de nós mesmos. Então, diante de um cenário de terra arrasada, sem dinheiro, sem sede, sem estrutura, o que nos resta? Eu, particularmente, fui candidata pela primeira vez. Agradeço imensamente ao partido pela escola que foi, escola pessoal, de militância, mas principalmente a escola do crescimento do nosso partido. Nesse sentido, o que é que a gente tem agora? Fechando os olhos, o que é que a rede tem? Os parlamentares. Nós tivemos, e isso não é ruim de dizer, porque a gente vai estar sempre olhando para trás, para não errar do mesmo jeito, e a gente vai estar sempre buscando o link para que a gente se aperfeiçoe. Então não é ruim dizer que nós iniciamos o processo da rede com dificuldade de interlocução e de agregação com os nossos parlamentares. Particularmente enxergo que hoje os parlamentares espelham a alma da rede. E se nós não pudermos e não conseguirmos e falharmos novamente na tarefa de agregá-los e de fazê-los ser elo e não ser um sujeito independente nos seus mandatos, vamos estar falhando novamente. Como eu humildemente acho que a gente pode corrigir esse erro e retroalimentar a rede e animar a nossa militância? Porque hoje, aqui com vocês, muitos coletaram assinaturas também comigo em 2013 e eu particularmente tenho uma mente de elefante. Não sei o nome, mas eu sei o local e sei as pessoas. Aqui tem muito rosto novo. E aqueles rostos que estavam conosco em 2013, 14, 16 e 18 não estão mais. Não só por falta de dinheiro e estrutura, que inclusive eu estou aqui por um processo coletivo e agradeço muito ao partido, mas me encontro nas estatísticas do desemprego, mas estou aqui, dei meu jeito. Tem outros que não estão, não por isso, mas pelo processo, e a gente perdeu muito com isso. Então, como fazer a gente não perder mais e ganhar, e agregar e fazer da rede, de fato, uma engrenagem que não voa a gente, mas que produza ideias para a nossa sociedade? Usando o que a gente tem na mão, os nossos parlamentares. Agradeço ao Pedro Ivo, agradeço a Basileu e a todos que tiveram a ousadia de fazer o processo de seleção para que a rede pudesse, internamente e externamente, captar pessoas com qualidade para ser uma engrenagem para os nossos parlamentares e também servir de link. Mas também faço um alerta. Não dá só para colocar lá. A gente precisa fortalecer a rede com esses mandatos e com os focais que vão estar dentro dos mandatos. Então, nesse sentido também, agradeço ao Piauí, a Bahia, a Paraíba, a Pernambuco, a Alagoas, e não tive tempo, mas faria todo o meu mapa nordestino, e me referendaram nessa minha tarefa ousada, que eu sabia que era ousada, mas se a gente não se coloca, a gente nunca vai ter espaço. Quero aqui com isso fazer uma sugestão, que os selecionados, tanto no processo externo como no processo interno, não tenham cadeira cativa. E sim, para a liderança do Senado, os nossos senadores são 8 anos,
Então, que seja 2 anos para cada selecionado, com rotatividade, alimentando a oportunidade, o princípio da eficiência, claro, sendo observado, mas que a gente possa oportunizar para outros pratas da casa também experimentar. E com isso estaremos capacitando os nossos, para que eles também sejam capazes de fazer nos seus estados, dentro da rede e fora da rede, o que a gente precisa ser feito. A gente aprende com a RAPS, a gente aprende com a Fundação Lemo. Eu fui para Oxford e eu aprendi muito, mas não conseguimos aprender dentro da rede, porque a gente precisa exercitar o princípio da oportunidade. A gente precisa exercitar também o princípio do altruísmo e do desapego. Que a gente possa, dentro da nossa executiva, isso é uma sugestão, fazer com que aqueles que hoje estão auxiliando os nossos parlamentares, e a prática é o testemunho que arrasta, então que isso seja feito do Estado, município e da federação, ou seja, dos nossos parlamentares federais, essa prática de rotatividade, de selecionar, que foi muito importante, um processo de seleção ao qual eu me sinto honrada de ter participado, mas que a gente alimente também a alma da rede e mostre que tem outras pessoas capazes de contribuir e cobre para que nas regiões de cada um deles, eles fortaleçam e não simplesmente estejam ali gabaritando seus currículos pessoais. Obrigado. Só para informar que as inscrições já foram encerradas. Tem que mudar. Nós ainda temos aqui a Moira, o Leandro, o Heron, o Luiz Aldo, o Chay, o Pedro Ivo, Gustavo de Biasi e Marina Silva. Moira. Boa noite, gente. Todo mundo com uma carinha bem cansada, né? Vamos tentar mais um pouquinho. Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Catanduva. Estou na rede desde 2014. Ajudei lá no processo final de assinaturas. Acredito no partido, acredito na estrutura partidária estatutária que nós temos e nas pessoas que aqui estão. Por isso que eu permaneço, apesar da tragédia eleitoral que vivemos. Mas eu acredito que nós vamos superar. Eu vou fazer algumas considerações que me incomodam, né? Que me trazem angústias, então eu vou compartilhar com vocês. Fui candidata ao Senado Federal por São Paulo, numa candidatura coletiva, junto com mais 2 mulheres, a Nilza Camilo, do Movimento Social Frente Favela Brasil, e a Bruna Maria Lopes, que representava o litoral, e eu o interior. Uma candidatura difícil, como a de todos, né? A minha não é diferente. O nosso voto custou 19 centavos e saímos bem fortalecida da campanha, com bom capital político, que está contribuindo para reestruturar a rede em São Paulo. E o que eu sinto falta na rede? Eu sinto falta da fundação, ser os pilares, de repente, do nosso partido, contribuir no processo de formação. Se a gente quer um partido eficiente, se a gente quer um partido inovador, a gente precisa ter um grupo pensando esse partido e de fato, disseminando isso Brasil afora, senão a gente vai continuar batendo cabeça. Então, eu acredito muito na importância da fundação da rede dentro do partido. Atualmente estou como porta-voz da Rede São Paulo, estou bem animada junto com o Nilson, que está lá. A gente vai dar o sangue e a gente vai conseguir fazer o nosso trabalho, então eu já peço para os outros estados se empolgarem também, para a gente em 2022 passar essa cláusula, porque senão não vai rolar, entendeu? Estou muito feliz com o mandato da Marina Elô, que também fez o processo seletivo, uma liderança fantástica, que nos motiva, dá gás para a gente continuar, e a gente está iniciando um bom trabalho. Eu acredito que vamos prosperar e dar frutos no estado de São Paulo. Deputada estadual de São Paulo. Ela vem com um mandato bem inovador, uma galera nova, com novas ideias. Eu acredito que é um bom modelo aí para, se caso alguém esteja ainda perdido e um pouco viciado na velha política. Faço parte do Elo Mulheres estadual
E aí, o Elo Mulheres, que tem aí na rede, nós precisamos assumir a liderança, sabe, o protagonismo feminino. Foi muito difícil os 30% nas eleições. Quem trabalhou com a construção de chapa sabe disso. Então, Elo Mulheres precisa trazer liderança, sabe? É um desafio. A gente não pode mais ficar só discutindo e produzindo texto. A gente precisa ir para a rua, buscar mulheres, potencializar mulheres para que elas possam ocupar os seus espaços. Mulheres não devem servir de secretárias. Mulheres devem ser mandatárias, sabe? Devem, de fato, ser protagonista, porque nós somos 52% da população. A gente tem condições de fazer muito. De modo geral, quero agradecer toda a rede, a Heloísa, que eu amo, votei para você quando estava no PSOL. Marina, maravilhosa ali, que sempre me inspira, lá no interior, sempre leva suas falas, o lance de não ter palanque, ter plataforma, algo que toca meu coração, que fez muita diferença na política lá no interior. Agradeço as outras pessoas que eu aprendi e aprendo muito nesse partido. Eu acredito na gente, eu acredito no que está escrito e no que vai ser apresentado amanhã. E vamos juntos ter uma base eficiente e propositiva em 2020. Sabe, a hora é agora. Não dá mais para protelar e nem ir devagar. A gente precisa virar trator, dentro da coerência da ética, né, da integridade. Para 2022 a gente passar essa bendita cláusula de barreira. Então, gratidão aí e vamos seguir em frente. Obrigado pela atenção. Obrigado, Lula. Leandro Prestes. Boa tarde, pessoal. Vou ser breve. Sou Prestes, do Amazonas. Nossa ligação está comissão, né? Ao Eric como porta-voz do Estado. Eu sou do Elo Nacional, escolhido pelos membros. A Raica, que veio de Barcelos, é do município um pouco distante da capital. Pegou barco, pegou avião, pegou tudo mais. Depois ela quer fazer uma dinâmica para a gente levantar, né, dar uma esparecida. E eu vim de Parintins, né, que é também do interior. Foi, caprichoso sempre. Voltando, a rede, o que a gente pode dar, o que eu pensei, né, é o azul. O nosso maior desafio realmente, além de todos que vão ser apresentados, mas um que muito me incomoda é o financeiro e a transparência. O Brasil está numa situação muito complicada. Ninguém tem dinheiro, né? E quem tem está guardado e ele não vai aplicar, principalmente partido político. Então, um ponto como sugestão, se a gente não trabalhar bastante na transparência, ninguém vai tirar dinheiro do seu bolso para financiar um partido ou quem quer que seja. Não tem condição. Eu sou muito grato mesmo à rede. E principalmente àqueles que começaram antes de mim a rede. Eu pouco fiz, mas o que eu pouco fiz, eu recolhi a assinatura também, protocolei, trabalhei, peguei sol na cara, levantando a bandeira de Marina, e até hoje a gente sente na pele o que é carregar o nome da rede. Me chamam ainda de babaca, de idiota, porque eu tô aqui perdendo o meu tempo. A minha mãe fala assim comigo. Mas é muito bom, gratificante, quando a gente se une, a gente ganha força, a gente ganha energia, para quando a gente for nos nossos estados, a gente transpassar isso, essa alegria, esse contagiante, que precisamos reformular, nos reformular. Nós erramos muito, e eu, assim, é vontade de pedir perdão à Marina. Precisamos pedir perdão à Marina. Porque nós não conseguimos colocar ela no lugar dele, que o Brasil precisa. Isso é muito forte para a gente. E isso tem que ter certo em nós isso. E vamos refazer. Tentar de novo, avaliar. Traçar os objetivos que nem empresa. Tá. Depois avaliar, não deu certo, não tá dando, troca. A gente não consegue trocar. Existe liderança, troca.
movimenta, pega outro, oxigena. A gente se trancou. No Amazonas a gente se trancou. Com medo de algo que a gente imaginou, não sabe de onde. A gente parou de recrutar pessoas novas que poderiam dar ideias novas, que poderiam dar soluções. Com problemas ainda. É ética, sustentabilidade, é não sei do que. Ele vai corromper, ele vai se atrapalhar, ele vai sujar o nome do partido. Que nós consigamos ter coragem. Coragem, a gente tem que levantar a cara e ter coragem de mudar, de nos aperfeiçoar. Obrigado, tá? Obrigado, Leandro.